O nome e parentalidade. E o paradigma atual da flexibilização com relação ao nome. No passado, vigorava esse paradigma da imutabilidade do nome, né? O foco era na segurança das relações jurídicas e uma perspectiva mais patrimonialista. O nome ele perdeu a centralidade na identificação para fins obrigacionais e patrimoniais, cedendo espaço a cadastros como o CPF, o RG, que afastaram a homonímia com maior segurança jurídica para o sistema. Hoje, no presente, ocorre o fenômeno da despatrimonialização e repersonalização do nome e da parentalidade. Uma evolução para definitividade, como a Lei 14.382 de 2022, uma flexibilização. O nome é compreendido autenticamente como um direito da personalidade hoje em dia. Vamos à anatomia do nome civil. Nós temos no exemplo João de Souza Neto. E é obrigatório, obviamente, que é o prenome, que seria o João. O de seria uma partícula facultativa. O sobrenome também é obrigatório, Souza. E o agnome facultativo, Neto. Composição do sobrenome. Regra: é possível utilizar quaisquer sobrenome dos ascendentes, em qualquer ordem, não se limitando aos pais. Uma atenção agora aqui. Se o ascendente for remoto, exige-se certidões comprovando o vínculo. O agnome, gente, ele também pode, ele está ligado a alguém da família, o ascendente. Nesse nosso exemplo aqui, neto, agnome significa que o avô possui o mesmo nome, João de Souza. Um outro agnome possível é filho, né, que significa que o filho tem o mesmo nome que o pai, pode ser sobrinho ou outro tipo de agnome. Foco no agnome, regras e exceções. Agnome, filho, neto, sobrinho, júnior, distingue pessoas com o mesmo nome na mesma família. Diversas normativas estaduais exigem que o agnome seja oposto exclusivamente ao final do nome. A exceção da obrigatoriedade. Embora o agnome seja um elemento facultativo, ele torna-se obrigatório se houver a repetição integral do nome do outro membro da família. Provimento 149 do CNJ, está no Código Nacional de Normas. Revolução do prenome, Lei 14.382 de 22. Alteração imotivada do nome. Essa alteração imotivada ela poderia ser feita no passado, depois dos 18 anos. Hoje em dia é a qualquer tempo após a maioridade. Antigamente era registro o primeiro ano após a maioridade. A questão é que é em cota única. Essa alteração pode ser feita apenas uma vez, pela via extrajudicial. Permitido apenas uma vez. A via extrajudicial feito diretamente no cartório. Desconstituição judicial. A reversão do ato pela via judicial. Se a pessoa fez essa alteração imotivada do prenome e se arrependeu para desfazer, ela precisa ser feita pela via judicial. Dinâmica da inclusão e exclusão dos sobrenomes. Primeiramente, vamos lá, gente. Inclusão, no caso de cônjuges, inclusão e exclusão, no caso de cônjuges e companheiros. A inclusão, ela é possível incluir o sobrenome do outro na constância do casamento da união estável. A exclusão, é possível excluir durante a constância ou excluir o do cônjuge após o fim do vínculo. Relações de filiação. Inclusão, possível em razão de alteração das relações de filiação. Estende-se a descendentes e cônjuges. Relações de filiação, possível pela mesma razão. Jurisprudência prévia já admitia a exclusão por abandono afetivo. Padrastos e madrastas. Inclusão, permitido. Exige motivo justificável e a anuência expressa do padrasto ou da madrasta. Atenção, a inclusão do sobrenome do padrasto ou da madrasta não se confunde com o reconhecimento socioafetivo.
Direito de oposição, previsto no artigo 55, parágrafo 4º. O registro original. Um genitor registra a criança com nome diferente do concubino. Então, a janela de tempo. O outro genitor tem o prazo legal de 15 dias após o registro para apresentar a oposição formal. Havendo consenso, retifica-se administrativamente no próprio cartório. Não havendo consenso, o caso é imediatamente encaminhado para o juiz competente. A cobrança de emolumentos. Devem ser pagos emolumentos pela averbação em ambas as vias, pois a causa não é imputável ao registrador. Hipóteses especiais de alteração. Transgênero. Alteração de nome e gênero pela simples manifestação da vontade, independente de cirurgias ou laudos. A via é a extrajudicial, provimento 149. Apelidos públicos notórios, possibilidade de substituição do prenome original ou inclusão de apelido no assento civil. Proteção à vítima e testemunha. Alteração para a proteção de identidade. Trata-se de dado rigorosamente sigiloso. Via exclusivamente judicial. Lei 9.807. Nome profissional. Permite-se a inclusão do nome abreviado ou nomenclatura amplamente utilizada no meio profissional. A nova família, o fenômeno da multiparentalidade. Vamos imaginar essa multiparentalidade. É a coexistência jurídica plena de vínculos com iguais direitos. Tanto o vínculo biológico quanto o vínculo socioafetivo. Então, imaginemos um caso de uma pessoa poder ter ao mesmo tempo o pai e a mãe biológicos nesse vínculo de multiparentalidade e também o vínculo socioafetivo, afeto-convivência. O reconhecimento da parentalidade socioafetiva agora também é possível pela via extrajudicial, nos artigos 505 e 511 do Código Nacional de Normas. Vamos fazer um checklist do reconhecimento extrajudicial. Requisitos objetivos. Idade e parentesco. O filho deve ser maior de 12 anos. O pai ou mãe socioafetivo deve ser maior de 18. Diferença de idade de pelo menos 16 anos entre o pai e a mãe socioafetivo e o filho. E é estritamente vedado o reconhecimento entre irmãos e entre ascendentes. Requisitos subjetivos, consentimento e estado. Consentimento formal do filho e dos genitores biológicos. A aferição da posse do estado do filho, afeto provado na prática e diretamente pelo registrador. Então, esses são os requisitos objetivos e os requisitos subjetivos. Requisitos objetivos ligado à idade e parentesco, requisitos subjetivos ligados a consentimento e estado. Peculiaridades e limitações socioafetivas. Vamos lá, atenção. O limite unilateral. Na via extrajudicial, somente é possível o reconhecimento socioafetivo da forma unilateral, apenas um pai ou uma mãe socioafetiva. Se já houver um registro socioafetivo prévio, a inclusão de um segundo deve ser buscada judicialmente. Então, atenção, o limite é unilateral. Um pela via extrajudicial, se houver a necessidade de um segundo, pela via judicial. O que é permitido? Reconhecimento pós-morte. É possível reconhecimento após a morte de genitor socioafetivo, exigindo-se disposição de última vontade. Um exemplo, testamento. Acompanhada de parecer favorável do Ministério Público. Então, é possível o pós-mortem? Sim, desde que tenha uma declaração última de vontade como testamento e ainda a necessidade de um parecer favorável do MP. Exceção: genitor biológico falecido. Dispensa-se consentimento do genitor biológico falecido para o reconhecimento da socioafetividade. Enunciado jornada de direito notarial.
Síntese, gente. O cartório. Qual que é o princípio que rege todas essas mudanças? Dignidade da pessoa humana. Nome civil, no caso, a dimensão do nome civil desse princípio da dignidade humana prevê que de um identificador rígido e patrimonial se passou para um direito da personalidade dinâmica, facilitado pela Lei 14.382 de 22. E a questão da parentalidade? A questão da parentalidade do exclusivismo biológico para uma multiparentalidade e o reconhecimento extrajudicial do afeto. Então, a repersonalização do direito registral se dá nessas duas instâncias regidos pelo princípio da dignidade da pessoa humana. O cartório contemporâneo deixa de ser apenas um guardião do patrimônio para se tornar um facilitador da identidade pessoal e das novas estruturas familiares.